Está aí o calor e o Jardim de Verão da Gulbenkian volta a encher-se de música, cinema e conversas. Nesta edição falamos com o curador Dino de Santiago, que nos revela o cartaz e que diz que terá novo disco em breve. Mais à frente, um espetáculo de teatro da Companhia Mala Voadora que nos leva a uma expedição ao Polo Norte em busca de um paraíso perdido. O espetáculo de ópera que junta duas obras de Puccini no Coliseu do Porto. Mas para já, o novo livro do escritor espanhol Fernando Aramburu. Fique connosco nos próximos minutos. É um dos grandes escritores espanhóis da atualidade. Fernando Aramburu, autor de Pátria, volta a escrever sobre o seu País Basco e sobre as consequências da ETA, o grupo separatista basco. Maite é o seu mais recente romance, traduzido para português por Teixeira de Aguilar e que tem como pano de fundo aquele que foi o episódio que mudou o rumo da vida da ETA. O assassinato do vereador Miguel Ángel Blanco uniu a Espanha contra o grupo terrorista e Fernando Aramburu trouxe isso para a literatura. Maite é uma novela que pertence a uma série chamada Gentes Bascas. Maite é um romance que faz parte de uma série chamada Gentes Bascas. As histórias centram-se em pessoas comuns da minha terra natal, o País Basco, em épocas das quais eu fui contemporâneo. Maite é o quinto título desta série e seria muito estranho que um acontecimento tão relevante como o rapto e o assassinato de Miguel Ángel Blanco não surgisse em nenhum dos títulos. Acabou por surgir agora neste livro. Poderia ter surgido mais tarde, mas sei que mais cedo ou mais tarde teria abordado esta questão. No centro da ação de Maite está a vida de três mulheres, uma mãe e duas filhas. Uma delas, Maite, vive em San Sebastián, onde nasceu também Aramburu. A história gira em torno das emoções. São elas a matéria-prima da escrita do autor, que sublinha que este não é um romance histórico. Maite quer dizer amor em euskera e ela não somente é personagem, é também... Maite significa amor em basco. Ela não é apenas uma personagem, é também uma espécie de câmara de filmar. Tudo é visto através dos seus olhos. Tudo acontece porque lhe acontece a ela, porque acontece à sua frente ou porque lhe contaram. Eu não trabalho com a história, embora precise de um certo grau de documentação. Trabalho com a condição humana. O que me leva a escrever romances e contos é mostrar como as pessoas vivem determinados acontecimentos coletivos, como a história coletiva tem consequências na vida dos cidadãos num determinado momento. E isso centrado num pequeno grupo de pessoas. É isso que eu ofereço. Como sempre faz, com a maestria, Fernando Aramburu mistura os acontecimentos históricos com as vidas de pessoas comuns e explora as consequências dos factos. Neste novo livro, Maite, a personagem central, sai às ruas nas manifestações em defesa do vereador Miguel Ángel Blanco e contra a sua morte. Foi um episódio que o próprio autor viveu. No momento não me di conta, estava conmocionado como tantas pessoas. Na altura não me apercebi, estava em estado de choque, tal como tantas outras pessoas, a assistir ao que foi a encenação de uma execução cruel em câmara lenta. O que rapidamente percebemos foi que essa crueldade deu origem a um protesto em massa, dentro e fora de Espanha, mas também no País Basco. Ficou claro que as pessoas não queriam mais terrorismo e que era preciso pôr fim a isso. De facto, a ETA perdeu um dos seus principais argumentos, o de nos fazer acreditar que agia e exercia violência em nome de um povo. O povo estava nas ruas a dizer-lhes que não queria aquilo e que era preciso pôr-lhe um fim. Então, pareceu-me que poderia situar algumas personagens nesse contexto, sem perder de vista as suas experiências privadas e construir um texto a partir da ficção, naturalmente, porque as personagens foram inventadas por mim, mas num contexto que foi real e que foi muito relevante na nossa história. Um contexto que foi real e que foi muito relevante em nossa história. No livro, outra das personagens centrais é a irmã de Maite, Helene, que vive nos Estados Unidos e que regressa à casa cheia de saudosismo. Fernando Aramburu, que vive na Alemanha há décadas, diz que colocou nesta personagem um pouco de si. Este personagem, Helene, irmã de Maite, vive numa situação parecida. Esta personagem, Helene, a irmã de Maite, vive numa situação semelhante à minha, mas não idêntica. Enquanto eu vivo na Europa, ela vive nos Estados Unidos. Não estou separado por um oceano da minha terra natal.
visito a minha cidade, San Sebastián, várias vezes ao ano. Não sou uma pessoa especialmente nostálgica, não idealizo a minha terra natal, mas coloquei um pouco de mim nesta personagem pelo facto de alguém ir viver para outro país onde se fala outra língua, onde há outros costumes, outra gastronomia. Isto, por vezes, não é fácil de assimilar. É preciso um período de adaptação, de integração, que não depende apenas da pessoa, mas também do local, se é acolhedor, se é hospitaleiro. Bem, esta é uma experiência muito intensa, que, no meu caso, teve um resultado muito positivo. Vivo num país onde me sinto muito à vontade, gosto muito desse país, gosto da sua língua, mas no início também passei por fases de saudade, nostalgia e melancolia. Saudade, de nostalgia, de melancolia. Perguntámos por isso se para Fernando Aramburu é mais fácil escrever sobre a realidade basca porque vive fora de Espanha. É possível que lo necessite, mas não he tenido outra opção. É decir, eu só tenho uma perspectiva. É possível que precise disso, mas não tive outra opção. Ou seja, só tive uma perspectiva, mas já me perguntei muitas vezes o que teria escrito, se é que teria escrito alguma coisa, caso tivesse ficado a viver sempre na minha cidade natal. Não creio que tivesse escrito livros muito diferentes. Acho que todos somos filhos do nosso tempo e do lugar onde a nossa vida se desenrola. Aprendi lições muito valiosas na Alemanha, que me abriram os olhos para questões que talvez não tivesse percebido noutras circunstâncias. O que se passa é que tive a minha perspectiva pessoal e procurei tirar dela o maior partido possível para criar uma obra literária o mais valiosa possível. Com vistas a fazer uma obra literária o mais valiosa possível. Fernando Aramburu é um escritor que nasceu na Espanha da ditadura franquista e quisemos saber como vê a ascensão da extrema-direita em toda a Europa e se vê riscos de um regresso ao passado. Sí, creo que podemos volver atrás. Yo pasé los primeros 16 años de mi vida en una dictadura, entonces... Sim, acho que podemos voltar atrás. Passei os primeiros 16 anos da minha vida numa ditadura. Por isso tenho uma noção muito elevada do que é a democracia. Não quero voltar à violência do Estado, às leis obrigatórias, à censura, às proibições. Sinto algum receio ao ver os jovens de hoje que não conheceram uma situação semelhante, que não viveram uma ditadura e que se deixam fascinar por certos oradores e partidos que prometem soluções drásticas, rápidas e categóricas. Não podemos esquecer que a democracia não é uma dádiva da natureza. A democracia tem de ser construída e cuidada a cada momento, porque se a negligenciarmos, podemos perdê-la. A opinião do escritor espanhol Fernando Aramburu, que acaba de publicar em Portugal Maite com a chancela Dom Quixote. Aí está um programa irrecusável para este fim de semana. Está de regresso o Jardim de Verão da Gulbenkian em Lisboa. Até 12 de julho poderá assistir, com entrada gratuita, a uma programação que celebra as culturas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal. Pela quinta vez, Dino de Santiago assina a curadoria musical. Mais do que curadoria em si, musical, eu sinto que é esta curadoria de encontros, não é? Foi um lugar onde me foi dada liberdade total de poder abraçar os vários géneros musicais, do mais tradicional ao mais eletrónico, de tudo o que são as diásporas dos nossos países PALOP e Brasil, principalmente. Tem sido muito essa paleta de cores que traz sonoridades de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Santo Tomé e Príncipe. Dino de Santiago destaca alguns dos nomes que vai poder ouvir. Vamos ter a felicidade de contar com os Tubarões, a banda icónica e mais antiga de Cabo Verde, com mais de 50 anos de formação. Eles virão na semana após ao 5 de julho, mas ainda no âmbito deste lugar de celebração da independência de Cabo Verde. Teremos a Soraya Ramos também, para trazer o mais tradicional e o mais contemporâneo do que se faz em Cabo Verde, e Portugal, claramente, porque a Soraya vive cá em Portugal. De Angola traremos o Toti Samed, que é um músico maravilhoso com quem tenho trabalhado há muitos anos também, mas tem sido o ar fresco do jazz e da música contemporânea feita em Angola. A Rita Vian a representar Portugal, vai ser também um momento assim muito especial. Depois teremos ainda a Meli a trazer Salvador da Bahia, ela que é uma das artistas revelação da nova música feita no Brasil
está agora na boca do mundo graças à sua participação no disco dos Baiana System e mais recentemente no álbum da Anitta. Estes são alguns dos destaques. A Dino de Santiago perguntamos se não tem a tentação de saltar para o palco. Gostaria muitas vezes de saltar para o palco, mas aconteceu por 2 vezes nestes 5 anos. Este ano não sei se com os Tubarões pode acontecer ou não, mas não, como curador eu tento sempre só apreciar e agradecer, mas confesso que a tentação é muita, de cantar, de salto, mas pelo menos faço a minha parte como público, canto e danço do início ao fim. E enquanto trabalha em tudo isto, Dino de Santiago avança em primeira mão ao ensaio geral que terá novo disco a solo para o final do ano. Posso adiantar que também terei disco novo a solo no último trimestre deste ano e algo que também me deixa muito feliz porque foram 3 anos a gravá-lo, entre muitas viagens ao Brasil. Vai ser um disco que me trará muito prazer apresentá-lo ao vivo porque juntei muitas almas boas que me ajudaram nesta travessia durante 3 anos ali entre Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa. E Cabo Verde, passei sempre ali por Cabo Verde também. Vai dar gosto apresentá-lo. Já deixei aqui uma notícia de primeira mão. O músico Dino de Santiago, curador do Jardim de Verão da Gulbenkian, que decorre até 12 de julho. Duas óperas num só espetáculo. É a proposta que amanhã vai poder escutar no Coliseu do Porto, que recebe em palco o coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Vai poder ouvir 2 criações de Giacomo Puccini, uma tragédia e uma comédia, diz o encenador italiano Carmine De Amicis. Vamos apresentar Suor Angélica e Gianni Schicchi, que na verdade são 2 títulos que fazem parte de um trio de óperas, mas nesta ocasião vamos apresentar apenas 2. O que é interessante é que são tão poderosas e tão bem escritas que funcionam muito bem individualmente. Apresentando apenas 2, uma é uma tragédia, Suor Angélica, e a outra, Gianni Schicchi, é uma comédia. Portanto, há algo para todos os gostos. Venham, vão chorar durante 1 hora e depois rir na segunda parte do espetáculo. Verão também que imaginamos a história de uma forma ligeiramente diferente, recorrendo a uma metáfora. Todas as personagens, de uma forma ou outra, são pássaros. Estou ansioso por ver todos no Porto para assistirem ao nosso espetáculo. I look forward to see you all in Porto to come and see our show. Com a direção musical de Renato Balsadona, as óperas contarão com solistas como Luís Rodrigues, Mário Redondo, Cátia Morezo ou Luís Gomes. O encenador enaltece a qualidade dos cantores líricos nacionais. Fico sempre muito entusiasmado por vir trabalhar a Portugal. Há uma generosidade maravilhosa nos artistas e nos cantores que conheci em diferentes ocasiões, mas especialmente nesta, eles compreendem o teatro, a teatralidade necessária para estas obras. Pensamos sempre que a ópera pode ser apenas um concerto, mas temos de nos lembrar que, acima de tudo, é uma peça de teatro. For concert, but we have to remember that it's a piece of theatre, first of all. So we're trying to tell a story. Estamos a tentar contar uma história. A forma como trabalho com eles consiste em percorrer a música e depois o texto para realmente dar destaque à história, que é compreensível também para quem não sabe italiano, porque está no corpo, é muito físico, percebe-se bem que tipo de história estamos a tentar contar. Uma tragédia e uma comédia, 2 óperas num só espetáculo para ver, não numa sala convencional de ópera, mas no Coliseu do Porto. Sempre que criamos um espetáculo, imaginamos-lo para um teatro específico, mas quando nos disseram que íamos ao Porto e eu vi o teatro, pensei que seria ainda mais perfeito devido à circularidade daquele espaço. Dá-nos a sensação de estarmos todos envolvidos numa única arena. É particularmente importante porque adoro aquele momento em que o palco e o público se tornam numa única entidade. As pessoas sentem que estão a partilhar um momento juntas. E adoro o Coliseu. Para mim, parece um teatro romano e, como sou italiano, é assim que gosto de apreciar o teatro. Para não perder nada disto, é só pôr na agenda. É já amanhã que o Coliseu do Porto recebe a nova produção das óperas Suor Angélica e Gianni Schicchi, com a mão da produção do Teatro Nacional de São Carlos. Afinal, onde fica o paraíso? A interrogação está na boca das personagens da peça Polo Norte, que estreou hoje na Culturgest em Lisboa. Até 4 de julho, a companhia Mala Voadora dá corpo a esta peça que parte da ideia de que o paraíso existiu na Terra e permanece preservado sob o gelo. A inspiração vem de um livro, explica o encenador Jorge Andrade.
parte de um livro escrito no final do século XIX, em que o primeiro diretor da Universidade de Boston faz uma compilação de estudos científicos, botânicos, geológicos, climatológicos, em que tenta provar que o paraíso existiu na Terra. Num sítio que ninguém adivinharia que pudesse existir, mas existiu no Polo Norte. E que quando Deus expulsou a humanidade do paraíso, congelou-o para que ela não pudesse lá voltar. E que este aquecimento, estas coisas depois juntam-se, este aquecimento é uma oportunidade, isto já é parte da ficção do espetáculo que estou a fazer, é uma oportunidade que Deus nos está a dar para que as calotas de gelo derretam, para nós possamos regressar a casa. O espetáculo reúne em palco um elenco de luxo com Albano Jerónimo, David Pereira Basto, Ogi Fortuna, Gianni Zau, Jorge Andrade, José Mata, Maria Jorge e Sílvia Filipe. Somos 8 atores. Aquilo que nós fazemos no espetáculo, somos uma espécie de... Nós temos um explorador que nos leva até lá, que sou eu, o explorador, que nos leva até ao Polo Norte, onde todos os anos nós nos encontramos para, numa espécie de cerimónia, lermos aqueles estudos que, infelizmente, estudos mais recentes do século XX vieram detropar sobre aquela verdade divina e cristalina que nos indicava que o paraíso tinha existido na Terra. E nós estamos convencidos que iremos repetir este ritual até que o gelo derreta e nós possamos ser os primeiros a ter acesso ao paraíso. Este Polo Norte, que imagina um de gelo com possível regresso ao Éden, conta com um vídeo da autoria do realizador Ivo Ferreira. Jorge Andrade explica que esta é uma peça que vai percorrer vários palcos. A Culturgest é produtor, juntamente com a Mala Voadora, do espetáculo, portanto nós vamos ter 7 apresentações, no dia 26, 27, depois no dia 30, 1, 2, 3 e 4, no grande auditório. Depois o outro coprodutor é o Rivoli, que faremos em fevereiro, e o Centro Cultural de Lagos, que também será feito em fevereiro. Polo Norte conta com sessões com audiodescrição e língua gestual portuguesa nos dias 3 de julho às 9 da noite e 4 de julho às 7 da tarde. No ensaio geral, escutamos agora as sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso parceiro do Centro Nacional de Cultura, que nos traz vários livros. O Século dos Imbecis, na Porta Editora. O último livro de Walter Ugumem dá que pensar. A hipótese de um homem morrer de burro não seria tão controversa se não fosse evidente o fascínio que multidões revelam pela ignorância, bem mais do que pela maravilha da sabedoria e da sensatez. Atravessamos o século da informação, mas parecemos resistir ao conhecimento. O Marquês, em tempo de República, fica mais vivo quando sobe a montanha e embrutece quando desce. Mas a tentação de descer é maior do que a de subir. Entre o riso e o espanto, o absurdo e a mais nítida representação da esperança e da falha é a vida humana que está em causa. Ouçamos T.S. Eliot. Quanto conhecimento perdemos na informação, quanta sabedoria perdemos no conhecimento. A editora Planeta acaba de publicar da Susan Avante, Catarina de Bragança, a história da infanta portuguesa Rainha de Inglaterra. Casada com Carlos II e sujeita a muitas vicissitudes, é uma personalidade que não passa despercebida entre nós. A importância de Bombaim e da influência futura da Índia merecem atenção especial. Sob os efeitos da restauração da independência, Portugal regressava ao protagonismo europeu e a aliança luso-britânica teve em Catarina um impulso decisivo para além do intercâmbio de costumes e tradições, como é o caso do mítico Chá das 5. Quando se vai encerrando a comemoração do centenário de Luís de Camões, registramos com muito agrado a publicação da Lírica e dos Sonetos em edição crítica da Imprensa Nacional, da autoria de Maurício Peruggi e tradução de Rita Marnoto. Trata-se de uma obra de grande qualidade que prestigia a memória de Camões e a força da literatura e da língua portuguesa. Em maré de magníficas edições, a Assírio Alvim publica de Giacomo Leopardi Os Cantos, com tradução, comentários e nota final de Jorge Vaz de Carvalho e prefácio de João Bigode Churão. Por formação cultural, Garrett e Leopardi são escritores clássicos. Ambos escutaram a lição dos antigos e frequentaram a Arcádia com a sua poesia bucólica mais livresca do que viva. É um pequeno acontecimento que temos de destacar na literatura
e na língua. Segundo e último fim de semana do Rock in Rio Lisboa. Depois da enchente, no primeiro fim de semana, este sábado, a cidade do rock volta a abrir portas para ouvir o cabeça de cartaz Rod Stewart e domingo 21 Savage. É um festival que pode acompanhar aqui na Renascença. Quanto ao ensaio geral, que hoje teve sonorização de Paulo Teixeira, fecha com um dos sucessos de Rod Stewart. Estamos de volta de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana.